Convido-os a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, encontra-se na página 1132 das Bíblias à vossa frente. Página 1132. É conhecida como primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Vamos ler os versículos 11 a 16. Diz-nos assim a palavra inspirada, infalível e inerrante do nosso Deus. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até à aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. No final da carta a Timóteo, Paulo dá, como acabámos de ler, as últimas instruções àquele que ele chama o seu filho na fé. E estas instruções, notem como elas são dadas por meio de ilustrações, de imagens. Vejam o versículo 11. No versículo 11 temos a imagem de uma pessoa a correr. Aqui não é tanto no sentido de uma corrida desportiva, mas sim a corrida da vida cristã, da vida da fé. Timóteo deve fugir de certas coisas e deve perseguir, ir atrás, correr atrás de outras. Vejam agora o versículo 12. A imagem é de uma luta. Aqui o sentido não é militar, é o sim da luta livre, de corpo a corpo. Timóteo tem de enfrentar essa luta e tomar posse da vida eterna. E finalmente, a partir do versículo 13, temos uma imagem que é de um guarda que protege algo importante e que cumpre a sua missão até ao fim. E são estas três ilustrações, estas três imagens que vamos utilizar como estrutura para a pregação de hoje. Ponto número 1, foge e persegue. Ponto número 2, luta e toma posse. E ponto número 3, guarda. Ponto número 1, vejam o versículo 11. Foge e persegue. Quando Paulo escreve assim, e lemos: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Os versículos 11 a 16 são um contraste com os versículos que nós tratámos na semana passada, nos versículos 3 a 10. Notem como o versículo 11 começa com uma conjunção adversativa. Vejam essa palavra, mas. Paulo contrasta, põe em oposição os falsos mestres que ele expõe nos versículos 3 a 10 com aquilo que Timóteo deve ser e como ele deve viver. Vejam, no versículo 11, Timóteo é chamado de homem de Deus. Aqui parece estar a ser usado como um título. No Antigo Testamento, esse título, homem de Deus, foi usado apenas para um grupo restrito de homens. Homens como Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Neemias, David, todos homens de referência. Timóteo é um homem de Deus. Ele pertence a Deus. Ele serve a Deus. Essa é a sua vocação de vida. E, portanto, ao chamar Timóteo de homem de Deus, ele como que eleva o peso das suas exortações finais. Eleva a responsabilidade que Timóteo tem como pastor daquela igreja. E Timóteo deve fazer duas coisas. Vejam os verbos no imperativo, ou seja, em forma de ordem. Foge e segue.
Ainda hoje, notem, é muito comum nós utilizarmos a imagem do movimento humano para falarmos sobre a nossa vida. Nós entendemos muito bem se alguém nos perguntar como tens andado. Não é que a pessoa queira saber se nós temos cocheado ou andado de forma apropriada. A pessoa está a perguntar como é que está a nossa vida. E a vida cristã implica estes movimentos permanentes. Ao cristão foi dada uma nova vida. Àquele que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, àquele que verdadeiramente colocou a sua fé no Senhor Jesus para a sua salvação. A Bíblia diz que ele foi justificado. Mas lembrem-se, irmãos, que a justificação é uma declaração que Deus faz de que nós não somos mais culpados. Nós não somos mais culpados porque o Senhor Jesus pagou o preço da culpa do nosso pecado. Mas lembremos que a justificação não significa que nós somos justos em nós próprios ou somos perfeitos. A vida cristã é procurarmos viver de acordo com a nova vida que nos foi dada, com a nossa nova identidade em Cristo. E uma das coisas que precisamos fazer diariamente é largar a velha vida em que vivíamos. A negação da nossa velha vida tem de ser feita, notem como neste texto mostra, de forma muito intencional. Paulo diz a Timóteo para fugir. Nós fugimos das coisas que consideramos que são uma ameaça. Fugir é uma resposta natural a quem sente que a sua vida está em perigo. Foge dessas coisas, escreve Paulo. E essas coisas são as coisas descritas nos versículos 3 a 10. Porque aqueles falsos mestres, vejam, viviam em contendas, invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas. Viviam por amor ao dinheiro. Queridos irmãos, um dos maiores erros que podemos cometer é minimizar o poder do pecado. E muitas vezes uma das formas que nós vemos isso a acontecer é a forma como nós já perdemos a sensibilidade ao pecado na nossa vida e o pecado à nossa volta. Mas lembremos-nos que o pecado é mau, porque o pecado não é apenas o resultado de um coração corrupto, mas também porque o pecado destrói a pessoa e destrói os outros à nossa volta. O pecado tem consequências reais, são estas coisas nas quais o mundo vive. O mundo vive em permanentes contendas e invejas e lutas e blasfémias e suspeitas. O mundo vive em amor ao dinheiro, em amor ao próprio prazer, em egoísmo permanente. O pecado tem consequências reais na nossa vida. O pecado destrói o nosso relacionamento com Deus, destrói o nosso relacionamento com os outros. Meu irmão, minha irmã, não minimize o pecado na tua vida. Reconhece que o pecado é uma ameaça à tua vida. Reconhece que o pecado é uma ameaça ao teu relacionamento com Deus e com os outros. Foge do pecado. Foge como quem sabe que a sua vida e integridade espiritual estão em jogo. Acorda todas as manhãs com a intencionalidade de não cometeres os pecados de ontem. Quando te levantares da cama, sai com a consciência que o teu maior desafio naquele dia não vai ser o teu cônjuge, não vai ser o teu filho, não vai ser o teu colega de trabalho, não vão ser as tuas circunstâncias. O maior desafio a cada dia é o teu próprio coração. Mas também a cada manhã precisamos lembrar que a vida cristã não se resume a não pecar. A vida cristã não se resume a fugir com medo do pecado. Porque a vida cristã tem um alvo. Nós fugimos do pecado porque queremos alcançar algo melhor. Nós fugimos do pecado porque Deus nos chama a uma vida muito melhor. Nós fugimos do pecado a grande velocidade, mas corremos ainda com duplo entusiasmo, porque o nosso desejo é alcançar a Cristo e ser como Ele. Vejam o grande contraste entre uma vida de pecado com as suas consequências e uma vida de obediência a Deus. Vejam, elas são claras. Vejam o versículo 4 no texto que nós lemos na semana passada. Envolvidos esses falsos mestres em questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas. Um pouco mais abaixo fala de que eles viviam por amor ao dinheiro. Mas agora notem o que é que Timóteo deve perseguir, que ele deve correr atrás. Versículo 11. Ele deve correr atrás da justiça e da piedade, da fé e do amor, da paciência e da mansidão. A lista de virtudes cristãs que Paulo apresenta,
Ela não é exaustiva, mas também não é exclusiva deste texto. A justiça e a piedade referem-se a alguém que está completamente consagrado a Deus e obediente à sua lei justa e perfeita. A fé e o amor são um par comum, muito comum no Novo Testamento. São como que a causa e o efeito da nossa salvação. Nós somos salvos pela fé para amarmos a Deus e uns aos outros. A paciência e a mansidão são duas práticas necessárias, porque não apenas temos de lidar com o nosso próprio pecado, mas temos de lidar com o pecado dos outros. Temos que viver num mundo quebrado. Temos que viver no meio de circunstâncias difíceis, de dor e sofrimento, que exigem que nós exercitemos estas virtudes de paciência e de mansidão, que não são naturais em nós. Este contraste é muito parecido com o que Paulo escreve às igrejas na Galácia, em que as virtudes são chamadas de frutos do Espírito. Vejam como Paulo coloca em Gálatas 5, versículos 19 a 22, quando ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Na linguagem de Paulo aos Coríntios, Timóteo deve fugir das obras da carne e Timóteo deve perseguir os frutos do Espírito. Ponto número 2, luta e toma posse. Vejam o versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Notem a segunda imagem. Paulo usa, é da luta livre, de uma arena onde dois homens se degladiam corpo a corpo. É isso que significa a palavra milícia nas nossas traduções. Timóteo não pode ser tímido. Timóteo não pode ser temeroso. Ele tem de calçar as luvas e ir para o ringue. Ele tem de travar a sua luta da fé. Neste contexto, a luta da fé parece indicar que é a luta que Timóteo, ele próprio, tem de travar pessoalmente em relação à sua fé. E o objetivo é que ele tome posse da vida eterna. Tomar posse significa agarrar-se com firmeza a alguma coisa. Lembrem-se, Paulo já tinha exortado a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A salvação, a vida eterna, é uma conquista de uma batalha travada todos os dias. O que Paulo exorta Timóteo a fazer, notem, não é ser salvo pelas obras. Não é que ele vai merecer a sua salvação. O que Paulo aqui vê é a doutrina que nós chamamos de perseverança dos santos. Lembram-se, nós já lemos este parágrafo, está na página 6 dos nossos boletins, quando nós afirmamos assim juntos, porque acreditamos que é isto que a Bíblia ensina. Queremos que são crentes legítimos aqueles que resistem até ao fim. Que os seus perseverantes vínculos com Cristo são o grande marco que os distingue dos professos superficiais. E que uma especial providência zela pelo seu bem-estar. E eles são guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação. Nós somos salvos pela fé, não pelas nossas obras. Mas uma fé verdadeira, bíblica, resulta em obras. Uma fé verdadeira persevera até ao fim. Notem, a nossa fé em Cristo não é inoperante, ela não é passiva. Nós não ficamos à espera que Deus faça todas as coisas. Nós somos chamados a atuar. A fé verdadeira manifesta-se, torna-se evidente. Uma coisa que é invisível, porque ninguém consegue ver a nossa fé, ela torna-se visível pela forma como nós vivemos, é assim que provamos a nossa fé.
a fé que leva à salvação, é mais do que simplesmente dizermos que acreditamos em Deus. Porque a Bíblia diz que os próprios demónios creem e estremecem. Colocar a nossa fé em Jesus não é apenas uma decisão momentânea, não é apenas uma oração que nós fizemos, não é até o facto de que fomos batizados. Uma fé verdadeira resulta numa mudança completa da nossa vida, que se evidencia numa perseverança contínua até ao final das nossas vidas. Notem que, por um lado, Paulo confirma Timóteo. Notem isto, ele diz, para a qual também foste chamado, tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Notem que aqui não é tanto que Paulo tenha dúvida acerca da fé de Timóteo. Ele sabe que ele foi chamado, ele sabe o que Deus já fez na sua vida, ele tem conhecimento que a sua confissão foi testemunhada por muitos. Aqui, este sentido, nós não temos a certeza se Paulo está aqui a referir-se à profissão de fé e que Timóteo fez diante de muitas testemunhas antes do seu batismo, ou o facto de que muitos têm sido testemunhas do seu progresso na fé, mas a ideia é a mesma. Paulo deseja que Timóteo continue a perseverar na fé, sem esmorecer, sem desmoralizar, sem desistir. É como se Paulo dissesse, Timóteo, tu que ouviste a mensagem do Evangelho, tu que colocaste a tua fé em Cristo, tu que deste testemunho da tua fé diante de muitas testemunhas, continua nessa luta e toma posse da vida eterna para a qual tu foste chamado. Essa luta, esse combate, diz Paulo, notem o versículo 12, é um bom combate. Esta é uma luta que vale a pena ser travada, porque o prémio é a vida eterna, mas também porque o resultado é certo. Notem que quando um lutador entra no ringue, ele não sabe o resultado final. Normalmente o lutador entra no ringue para lutar pela possibilidade de ganhar aquele combate. Mas notem que a vida cristã é muito diferente. O combate da fé tem um resultado garantido, porque o sucesso não depende de nós. Ele é garantido por Deus, pelas suas promessas, pela sua boa vontade. Ouçam o que Paulo disse à igreja em Filipos, aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai, ou seja, trabalhai, operai a vossa salvação com temor e tremor. E qual é a sua certeza? Qual é a sua garantia que eles podem trabalhar para a sua salvação? É porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Entendem? Isso significa que este combate vale a pena ser travado. Ele vale a pena ser travado porque a vida eterna é o prémio final. Nesta vida nós podemos ainda sentir o poder do pecado nas nossas vidas. Nós travamos esta batalha diária. Nós sentimos dor e sofrimento. Mas a vida eterna é o nosso galardão. Queridos irmãos, se mesmo nesta vida e para coisas desta vida nós fazemos sacrifícios por valores maiores, nós perdemos noites para cuidar dos nossos filhos, nós privamos-nos de certas coisas para ajudar a nossa família, nós damos do nosso tempo para ajudar outros, nós sacrificamos em tantas coisas para alcançarmos outras que consideramos melhores. Quanto mais para a vida eterna. Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Ou 1 Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Por isso,
somos chamados a ser sábios. Somos chamados a dar a nossa vida por aquilo que vale a pena. Somos chamados, por exemplo, a decidir as lutas que queremos travar. E aqui, meus queridos irmãos, reconheçamos que muitas vezes não somos sábios. Reconheçamos que muitas vezes nós escolhemos mal as lutas em que nos metemos. Lembra-te, tu podes não ser capaz de mudar os outros. Tu podes não ser capaz de mudar o mundo à tua volta. Tu podes não ter capacidade de alterar as tuas circunstâncias. Mas lembra-te que a luta da fé é aquela que vale mesmo a pena, porque ela tem uma melhor promessa e tem uma melhor garantia, tem uma melhor recompensa. E ao mesmo tempo, irmãos, não devemos ficar surpreendidos quando, na nossa luta da fé, nós ficarmos com nódoas negras, com os arranhões típicos de uma luta. Na luta da fé, por vezes, vamos ao tapete. Por vezes o inimigo consegue derrubar-nos. Pode ser que por vezes seja mais do que nódoas negras e tenhamos de lidar com ossos partidos, com sangue a escorrer. Meus queridos irmãos, a fé cristã não é triunfalista. Nem tudo vai correr bem nesta vida. Nem sempre vamos conseguir resistir à tentação. A luta contra o pecado é real, ela é contínua, ela é diária. E as consequências dessa luta podem até, notem, queridos irmãos, podem até nem ficar completamente resolvidas nesta vida. Mas temos as promessas e a exortação da palavra de Deus. Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Ou Apocalipse 2,10, nada temas das coisas que hás de padecer. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou as palavras do Senhor Jesus, que nos lembram daquilo que queremos ouvir quando Ele voltar. Em Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quando Paulo exorta Timóteo a combater o bom combate, ele exorta o seu filho na fé a seguir o seu exemplo. Combater o bom combate é tudo aquilo que nós, como os filhos de Deus, somos chamados e somos chamados a percorrê-lo juntos. Não era uma exortação que Paulo fazia a Timóteo e era a vocação de Timóteo, mas não a sua, mas a nossa vocação, juntos. O próprio Paulo, enquanto escrevia estas palavras, estava nessa batalha. Nós sabemos isto porque alguns anos mais tarde, ele vai escrever uma outra carta a Timóteo, na qual ele vai confirmar que a sua vida está perto do fim. Mas também vai dizer a Timóteo que ele combateu o bom combate. É o que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Quando Paulo, anos mais tarde, vai escrever ao seu filho na fé e diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E notem esta promessa, que fica para nós como grande encorajamento, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Meus irmãos, nós não somos os primeiros a travar esta batalha. Temos irmãos e irmãs ao longo de milénios que travaram a mesma batalha e saíram vitoriosos. Eles são um exemplo de que esta batalha pode ser travada e pode ser vencida. O autor aos Hebreus chama destes nossos irmãos e irmãs ao longo dos séculos, que são um exemplo para nós, como uma grande nuvem de testemunhas. Mas eles são apenas exemplos. A nossa esperança não está nesses exemplos. A nossa esperança e a nossa força está em Cristo. Porque é o Senhor Jesus que garante a nossa salvação. É o Senhor Jesus que garante que vamos perseverar até ao fim. Mas olhamos para esses exemplos porque esses exemplos também confiaram no Senhor Jesus. Ouçam o que o autor aos Hebreus diz em Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma
tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E por isso, ponto número 1, foge e persegue. Ponto número 2, luta e toma posse. E ponto número 3, guarda. Nos versículos 13 a 16, Paulo faz a última exortação a Timóteo. Ele ordena Timóteo da forma mais solene possível. Vejam as palavras de Paulo. Timóteo agora é colocado perante Deus e Cristo Jesus. Ele já deu uma boa confissão diante de muitas testemunhas, mas agora está na altura de ele ser colocado perante Deus. Vejam o versículo 13. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Paulo ordena a Timóteo diante de Deus e de Cristo Jesus. Alguns podem ficar confusos aqui, porque Paulo diz Deus e Cristo Jesus. Mas Jesus não é Deus? Sim, Jesus é Deus Filho feito homem. Ele é Deus com o Pai eternamente e com o Espírito Santo. Mas lembrem-se que no Novo Testamento o termo Deus é normalmente uma referência a Deus Pai. Se os irmãos lerem o Antigo Testamento com atenção, existem 2 termos que são os mais usados para se referir a Deus. Um é esse termo mais comum, que é Deus, mas o outro termo mais comum é Jeová, que nas nossas traduções normalmente temos com letras maiúsculas a dizer Senhor. Estes são os 2 termos mais comuns para se referir a Deus. Quando chegamos ao Novo Testamento, estes 2 termos são utilizados normalmente para Deus Pai. O termo Deus é, na sua maioria, utilizada para Deus Pai. E a palavra Senhor, para se referir à sua divindade, ao facto de Ele ser Deus com o Pai, é utilizado para o Senhor Jesus. No Novo Testamento é claro que o Filho é Deus com o Pai. Nós lemos em João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Notem como o termo Deus aqui é utilizado de forma diferente, porque por um lado o Verbo, o Cristo, o Deus Filho que se fez carne, o Verbo ele estava com Deus, portanto ele era distinto de Deus Pai, mas ao mesmo tempo o Verbo era Deus, porque ele é da mesma essência do Pai. Ele é Deus com o Pai. É por isso que um pouco mais à frente, em João 1:18, nós lemos: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o Deus Filho, que está no seio do Pai, o fez conhecer. Ou seja, ninguém jamais viu Deus Pai, mas Deus Filho fez-se homem e revelou Deus na sua pessoa. E por isso, quando Paulo diz diante de Deus e de Cristo Jesus, ele refere-se a Deus Pai e a Deus Filho. Deus Pai, vejam o versículo 13, é aquele que todas as coisas vivifica. Ele é o Criador, mas é também o sustentador de todas as coisas. Ele é o que nos criou, mas lembrem-se, é também aquele que nos deu uma nova vida em Cristo. Deus Filho, Cristo Jesus, é aquele, no versículo 13 ainda, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. É interessante que Paulo refira a confissão de Jesus diante de Pôncio Pilatos, porque biblicamente este episódio tornou-se mais conhecido pelo que Jesus não disse do que aquilo que Jesus disse. Quando nós vamos ao Evangelho segundo Mateus, por exemplo, nós lemos estas palavras: e sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Isto é Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículos 11 a 14. É possível, notem, que aqui a referência a Pôncio Pilatos seja uma referência temporal, nos tempos
ou nos dias de Pôncio Pilatos, ou até uma referência geral. Jesus deu boa confissão. Ele permaneceu fiel à sua missão. Ele obedeceu em todas as coisas, sem nunca vacilar, mesmo perante a morte. Ele não foi tímido, ele não cedeu à tentação. E mesmo perante Pôncio Pilatos, que tinha a autoridade de o condenar à morte, ele manteve-se fiel. Ele nunca negou a sua identidade. Ele nunca negou a sua missão. E Timóteo é por isso colocado perante Deus Pai, o único que tem poder de dar vida, e perante Deus Filho, aquele que se entregou voluntariamente para pagar o preço dos nossos pecados. Oh, meus queridos irmãos, nós precisamos tanto desta perspectiva todos os dias da nossa vida. De nos lembrarmos que nós vivemos a nossa vida perante o nosso Deus. É perante o nosso Deus que nós vivemos e fazemos todas as coisas. Porque é tão fácil no nosso dia-a-dia nós distrairmos com o que os outros pensam, com o que os outros esperam de nós. É fácil distrair-nos com os desafios diários, com as circunstâncias em que nos encontramos. Mas isto é o que mais interessa. É que nós vivemos perante Deus. Nós vivemos perante o Pai. Nós vivemos perante o Filho. Versículo 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até à aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Timóteo é exortado a permanecer firme. Paulo já tinha escrito que um pastor deveria ser irrepreensível, capítulo 3, versículo 2. Paulo já tinha escrito que ele deve ser um exemplo para os fiéis, capítulo 4, versículo 12. Agora Paulo escreve que ele deve guardar, deve cumprir o mandamento sem mácula nem repreensão. Nesta exortação final, Paulo continua a focar os olhos de Timóteo na direção correta, para ele viver focado. Em primeiro lugar, existe um objetivo temporal. Notem, até à aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo tem de correr, Timóteo tem de lutar, Timóteo tem de guardar todas as coisas, sabendo que o Senhor Jesus vai voltar. Entendem, irmãos? Essa é a nossa esperança. É aí que nós focamos os nossos olhos. A nossa luta não é contra o ar, ela não é infinita, ela vai ter um fim. Nós temos uma meta à nossa frente. A dor e o sofrimento não vão ser eternos. A luta contra o pecado não vai ser eterna. É uma luta que temos que travar hoje, mas ela terá um fim. Porque o Senhor Jesus vai voltar. Da mesma forma como Ele ascendeu aos céus, da mesma forma nós o vamos ver voltar. E Ele é a nossa esperança, nós colocamos os nossos olhos porque Ele vai voltar. Nós temos como fundamento da nossa fé o facto de que o Senhor Jesus se entregou para pagar o preço dos nossos pecados. É exatamente por isso que o Senhor Jesus instituiu a ordenança que nós chamamos a ceia, que no domingo passado nós tomamos juntos. Nós tomamos o pão e tomamos o vinho, que representam o corpo e o sangue que Jesus entregou e derramou por nós. Temos ali o Evangelho visível para nós vermos, apesar do nosso pecado. Deus Filho fez-se homem na pessoa do Senhor Jesus. Ele viveu uma vida perfeita. Ele morreu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele ascendeu aos céus. Essa é a realidade. Estas coisas já aconteceram. A nossa salvação é certa. Mas lembrem-se que a ceia não é o fim da nossa fé. A ceia é o fundamento da nossa fé. Porque nós lemos em 1 Coríntios 11, 26, quando Paulo está a lembrá-los das instruções em relação à ceia. E diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos um fim, nós temos uma meta, nós temos um objetivo. A morte do Senhor Jesus é o fundamento da nossa fé. Porque ali nós temos a imagem de que os nossos pecados foram pagos e foram perdoados. Temos a imagem da ressurreição, porque o Senhor Jesus foi o primeiro a ressurgir para nos dar uma nova vida. Mas temos esta esperança que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, notem, versículos 15 e 16. A seu tempo,
Ele mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que Ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Paulo termina com esta visão beatífica da revelação de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Meus irmãos, este é o fim da nossa fé. Nós corremos em direção à eternidade. Nós lutamos com todas as nossas forças o combate da fé. E nós guardamos e procuramos cumprir a missão que nos é dada nesta terra. Porque este é o nosso fim. No dia em que o Senhor Jesus voltar, nós vamos vê-lo face a face. Nesse dia, as dúvidas, as incertezas, a dor, o sofrimento, as nódoas negras, os arranhões, os ossos partidos, o sangue derramado, todas as consequências do pecado desaparecerão. E nós veremos o Senhor Jesus face a face. E em Cristo nós veremos a Deus. Vejam que Paulo menciona parte dos atributos que são exclusivamente divinos. Coisas que são demasiado maravilhosas para nós sequer as compreendermos. Nós viveremos por toda a eternidade na presença do Deus soberano. Daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. As autoridades deste mundo, os poderes espirituais, não são nada em comparação com o nosso Deus. O Deus soberano que garante a nossa salvação pelo seu poder. Paulo escreve a este Deus que é eterno e imortal. Fala que é um Deus inacessível. Mas que é um Deus inacessível, mas que se fez carne por amor a nós. Ao qual nós não podemos ver porque Ele é Espírito, mas que se deu a conhecer na pessoa do Senhor Jesus por amor a nós. E Ele e só Ele é o único bem-aventurado. Porque Ele é perfeito, Ele é autossuficiente, Ele não é um ser criado. Ele vive eternamente em perfeição. Ele vive eternamente em felicidade, porque Ele é autossuficiente. E é isto, queridos irmãos, que nós vamos experimentar. É isto que nós vamos experimentar quando o Senhor Jesus voltar no fim da nossa luta. Nós fugimos e perseguimos. Nós lutamos esta luta diária para tomar posse da vida eterna. Nós guardamos este tesouro e guardamos o mandamento, porque nós sabemos que é o fim e é este o fim que nós desejamos alcançar. Alguma coisa pode ser mais bela do que esta visão. A visão que Deus deu ao apóstolo João e que nós lemos em Apocalipse 21, versículos 1 a 7. E João relata: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as primeiras coisas passaram. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. E Paulo termina: ao qual, a este Deus, seja honra e poder sempre eterno. Haverá, queridos irmãos, coisa mais maravilhosa para desejar? Haverá coisa alguma neste mundo que possa chamar a nossa atenção, que seja mais forte e mais belo
e mais precioso do que este Evangelho. Existe alguma coisa mais neste mundo que vale a pena lutar, que vale a pena perseguir, que não o nosso Senhor Jesus? O Deus que nos criou, o Deus ao qual nos rebelamos, mas o Deus que nos amou, o Deus que se fez homem, o Deus que morreu por nós, o Deus que vai voltar para nos levar com Ele para sempre. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até à morte. Que o Senhor nos ajude nas dificuldades e circunstâncias desta vida, a olharmos para o nosso prémio, a olharmos para o nosso Salvador, colocarmos nele a nossa esperança e travarmos as batalhas que valem a pena ser travadas. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pelo maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus. Obrigado por estas boas notícias da nossa salvação. Obrigado pelas tuas promessas de vida eterna e pela certeza que nós temos que, não pelo nosso mérito, mas pelo que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Nós te agradecemos por essa certeza que é garantida porque o Espírito Santo é poderoso e trabalha nas nossas vidas. E nós confessamos, ó Pai, e reconhecemos o nosso pecado. Nós reconhecemos que muitas vezes ainda nos deixamos distrair, que muitas vezes damos mais importância aos tesouros nesta vida do que às grandes promessas de vida eterna que tens para nós. Nós reconhecemos e confessamos que quantas vezes travamos as batalhas erradas. E em vez de te adorarmos, e em vez de te obedecermos, pecamos contra ti, magoamos os outros, ofendemos outros. Pai, nós pedimos o teu perdão e pedimos que nos dês a capacidade de sermos firmes até ao final da nossa vida. Nós te pedimos que sejas com esta igreja, que nos fortaleças na fé, que nos ajudes a crescer em maturidade, que nos ajudes a viver unidos na missão que tu nos deste. Nós te agradecemos todas as coisas. Nós te louvamos e adoramos. No nome do Senhor Jesus. Amém.